Nação, no dia 23 de agosto, o Flamengo vai enfrentar a equipe do Barcelona no Maracanã. A partida vai ser válida pelo Mundial de Clubes. Mas, Fabrício, peraí, o Flamengo não vai jogar o Super Mundial de Clubes nos Estados Unidos? Como é que o Flamengo vai enfrentar o Barcelona no Maracanã no dia 23? E o Super Mundial não é em junho, julho? Tá errada essa informação, né? Não, calma aí. É pelo Mundial de Clubes, só que sub-20. Aliás, no dia 23 de agosto, nós teremos rodada dupla no Maracanã. Primeiro, a molecada fará a final contra o Barcelona. O Barcelona ganhou do Trabzonspor a final da Youth League, que é a correspondente da Champions League do Sub-20 lá da Europa. Com essa vitória, o Barcelona se classificou para jogar contra o atual bicampeão da Libertadores da América, o Clube de Regatas do Flamengo. Por isso, nós teremos o jogo dos moleques antes do jogo dos profissionais, porque no mesmo dia, no Maracanã, o Flamengo enfrenta o Vitória pelo Campeonato Brasileiro. Teremos casa cheia para ver o Mengão queridão bicampeão mundial. Já imaginaram, gente? Felipe Luiz, no ano passado, foi campeão mundial com o Flamengo. Esse ano, poderemos ser bicampeões mundiais, além de já sermos bicampeões da Libertadores da América. E ainda tem gente que diz que a base está mal. Por esse motivo mesmo, o Wallace, Ian, o Joshua, dentre outros moleques que estão sendo relacionados para o profissional, devem realizar muitos jogos no Sub-20 até agosto, para que eles tenham condições de ajudar o Mengão queridão na disputa do Mundial de Clubes da categoria. Agora faz o seguinte, deixa o seu like, se inscreva aqui no nosso canal. Nós precisamos continuar crescendo aqui e nas nossas redes sociais, para que eu possa vir todos os dias trazendo a verdade, doa quem doer, mesmo que doa em nós mesmos, do Mengão queridão. Traz um amigo, traz uma amiga para cá para se inscreverem, para continuarmos crescendo. E olha só, estou te esperando no Instagram, no TikTok e no Facebook. Ah, Fabrício, mas eu não curto essas redes sociais. Não tem problema não. Vai nelas lá para vocês poderem nos ajudar. Eu estou participando, do Prêmio IBEST de Jornalismo Esportivo. Fui lembrado pelo 4º ano consecutivo. O link está aqui na descrição do vídeo para você votar. Tem que votar todo dia. Votou ontem? Vota hoje também. Vota amanhã também. Assim eu vou conseguir me classificar às próximas fases. Mas a última etapa, só se as redes sociais crescerem. Por isso, eu peço a sua ajuda, mesmo que você não curta essas redes sociais, para você se inscrever lá para me dar de presente a classificação à última etapa. Fechou? E de contrapartida, eu sempre estou oferecendo, anunciando alguma coisa que é boa para vocês. Vocês que gostam de confrontar o Felipe Luiz com números, com os dados do Mengão queridão, eu recomendo o Flash Score. O Flash Score é o melhor aplicativo para a gente poder saber de dados do mundo do futebol que existe no planeta. Por exemplo, o Felipe Luiz disse ontem que nem o Barcelona faz gol em todo jogo. Mas eu descobri pelo Flash Score qual foi a última vez que o Barcelona não marcou num jogo. Eu posso garantir para vocês que tem muitos meses. Só não vou contar em que jogo que foi, para você baixar o Flash Score no link que está na descrição, no comentário fixado, e ir lá procurar, para saber se o Felipe Luiz está certo. Quer saber? O Felipe Luiz sempre está certo. É o que eu digo aqui. Vamos confiar no homem, que ele é o melhor treinador brasileiro e tem potencial para ser muito mais. Agora, se você quer ver com seus próprios olhos, baixa o Flash Score, que é o melhor aplicativo para você tirar todas as suas dúvidas. Nação, nessa quarta-feira, o Mengão queridão vai jogar a Copa do Brasil. Terceira fase, primeiro jogo. O jogo vai ser realizado em São Luís do Maranhão, no estádio Castelão. O primeiro setor, o setor 1 do estádio, já está com ingressos esgotados. Os setores 2 e 3 têm 85% e 75% dos ingressos já vendidos, respectivamente. Ou seja, teremos casa cheia para ver esse jogo de bola do Mengão pela Copa do Brasil. O técnico dos caras é o Antônio Carlos Zago. Vocês vão se lembrar deles, os mais velhinhos aí, porque ele foi jogador, zagueiro do São Paulo, foi zagueiro do Palmeiras, jogou a Copa do Mundo de 1998, fazendo dupla de zaga com o Júnior Baiano, ex-Flamengo. E agora, depois de ser demitido do Curitiba,
ter sido treinador do Bolívar, esse mesmo que perdeu na altitude para o Palmeiras, agora ele está treinando a equipe do Botafogo da Paraíba. E ele falou sobre esse jogo contra o Flamengo. Uma frase que eu quero destacar dele é: não é o nosso campeonato. Mas vejam só o que ele falou. Abre aspas para Antônio Carlos Zago. É lógico que, quando você tem um jogo importante contra uma das melhores equipes do futebol brasileiro, talvez você fique na ansiedade por um jogo contra uma grande equipe, disse ele. Mas pede que o elenco entenda que precisa focar no nosso campeonato, que é a Série C. E ele continuou: é lógico que contra o Flamengo vamos tentar fazer de tudo para conseguir a vitória e passar para a próxima fase. Mas a gente sabe que não é o nosso campeonato. A gente tem um jogo importantíssimo depois do Flamengo, contra o Guarani. Nosso objetivo é, no final, estar entre os 8 e conseguir a classificação para a Série B. Eu achei sensacional a declaração dele, porque o Felipe Luiz vai poupar geral para jogar contra o Botafogo da Paraíba. Não devem jogar Gerson, Arrascaeta, De La Cruz, Eric Pulgar, até o Pedro pode ser poupado. E quando eu disse que o Felipe Luiz estava certo, muitas pessoas aqui do nosso canal, algumas pessoas aqui do nosso canal, disseram que estava errado, que a gente perdeu para o Central Córdoba, podemos perder também o Botafogo da Paraíba. E com as declarações do Zago, a gente vê que nem eles levam em consideração vencer o Flamengo. Sabem que as chances são mínimas. Então, eles mesmos vão priorizar o jogo contra o Guarani pela Série C. Imagina se o Flamengo não poderia ou não deveria priorizar o jogo contra o Cruzeiro e contra o Central Córdoba, que são as duas competições que o Flamengo precisa mesmo vencer. Ainda mais agora, sabendo que a prioridade do Botafogo é o jogo contra o Guarani, aí é que o Felipe pode ficar um pouco mais tranquilo. E cá pra nós, gente, se o time reserva do Flamengo, não tô falando sub-20, reserva do Flamengo, não ganhar do Botafogo da Paraíba, vai ganhar de quem, né? Bom, eu tô confiante, ainda mais depois dessa goleada. Vocês estão confiantes que o Flamengo vai se classificar, mesmo poupando o time todo contra o Botafogo? Coloquem aqui nos comentários, por favor. Nação, desde a entrevista coletiva do Felipe Luiz ontem, que eu estou recebendo no meu WhatsApp um montão de mensagens dizendo que o Felipe mandou um recado para mim. Principalmente por conta... Bom, quer ver só? Vamos fazer o seguinte. Vamos escutar essa parte da coletiva dele para a gente poder reagir ao que ele fala e vamos ver se realmente ele mandou um recadinho para mim. Se mandou, eu vou dar a minha respostinha na moral para o melhor treinador do Brasil e o melhor treinador brasileiro da atualidade. Então vamos ver se o Felipe Luiz mandou algum recadinho para mim mesmo. Espia só. Bom, primeiro, se você olhar a tabela da Europa, nem o Barcelona nem o Paris fazem gol todos os jogos. E muitas vezes eles também perdem gols. E daí a gente olha, de repente eles fazem 4, fazem 5. Não vamos fazer gol todos os jogos, isso é uma coisa evidente. O problema é que aqui, no Flamengo eu conheço bem esse clube, já estou aqui há 6 anos. Quando não se conseguem as coisas, ou quando, por exemplo, empatamos o jogo contra o Vasco e não fizemos gols, criamos várias chances, não fizemos o gol. Então, a torcida, ou então o pessoal aí, os analistas de YouTube, de Twitter, temos que achar um culpado. Então a gente começa a analisar, eles começam a analisar, ver quem é o culpado. Então, o culpado é que o Gerson está jogando no ataque. O culpado é o Bruno Henrique no ataque. Ou o Michael. Não, o Michael não pode jogar mais. E fazem a cruz nos jogadores e começam a decidir pelo torcedor. Bom, vamos lá. Eu sempre falo para vocês que eu tenho a minha opinião e que vocês, muitas vezes, aqui nos comentários, mudam a minha opinião sobre determinado assunto. E mudam mesmo, tá? Então eu não tento influenciá-los a nada. Eu peço para vocês comentarem em cima daquilo que eu opinei, até para eu ver se a gente está na mesma batida ou se eu tenho que mudar minha opinião, porque vocês têm argumentos melhores, beleza? Segundo, não é porque empatou com o Vasco que, eu vou falar por mim, que eu critiquei o Michael, por exemplo. Não é. É por causa do jogo ruim na Libertadores, principalmente, contra o Central Córdoba, o jogo ruim contra o Vitória, os jogos ruins que o Flamengo vinha realizando. Fizemos um jogo que até então parecia ser fora da curva, que era o jogo contra o Juventude. Metemos 6 gols ali. O jogo contra o Vasco, realmente o Michael não produziu nada. E não vem produzindo nada.
tanto não vem produzindo nada, que ontem o Michael foi para o banco. Se o Michael tivesse bem, o Felipe Luiz teria entrado com Michael e Pedro. E ele entrou com Cebolinha e Pedro. Se o Bruno Henrique também estivesse bem, ele não tinha voltado com o Pedro e não tinha deixado o Pedro jogar 80 minutos. O Bruno não está bem, não por incompetência dele, mas por não ser um centroavante nato. Ele está quebrando um galho para nós. Então, no caso do Michael, foram muitos jogos maus, ruins do Michael. Por isso, na minha crítica. Comenta se você está gostando do que o Michael vem jogando. Sobre o Gerson, não tem nada a ver o Gerson estar jogando no ataque. Eu só acho que se o Gerson jogar apenas no ataque, o meio de campo fica só com De La Cruz e Eric Pulgar. São dois contra uma enxurrada de jogadores que vem. E a gente já viu que o 4-2-4 é muito arriscado. E a gente já tomou gols por causa disso. Então o que eu, Fabrício Lopes, peço é que o Gerson vá e volte, como o Felipe Luiz fez com ele agora. Ele está indo e voltando. Ele não pode ficar só lá no ataque. Ele tem que ajudar De La Cruz e Eric Pulgar. E todas as críticas que eu faço aqui no canal, eu sempre ressalvo que são críticas construtivas e que eu acredito no Felipe. Inclusive, eu falo para vocês, temos que ter paciência com o Felipe, porque ele vai errar. Então, apenas pontuando essas situações. E o torcedor consome isso. E o que eu quero aqui pedir pro torcedor, não gosto de dar recados, é que não consumam o que eles falam. Eu também analiso minha equipe, eu também sei o que a gente pode melhorar. E quando não se faz gol, os jogadores são os primeiros que pedem mais finalização. Os jogadores são os primeiros que sabem que tem que melhorar, sabem que tem que chegar na área e ser mais frios e criar automatismos e mecanismos para poder fazer gols. Mas esse time aqui já deu muitas alegrias e é o time mais goleador do Brasil em 2025. E um dos menos goleados. Então, eu sei o que eu estou fazendo, eu acredito muito na minha ideia, no que é a minha ideia de jogo, sei o caminho que traço para chegar até o gol do adversário, dou o plano para eles e tem dias que eles vão fazer gols. Tem dias que vai chutar 2 e vão fazer 2 e vai ficar 2-0. E tem dias que vão chutar 20 e infelizmente a bola não vai entrar. Isso acontece porque o adversário também joga. Se o orçamento, né, fosse solução, a gente entrasse com 15 em campo, mas não é assim, entra com 11, muito bons, entramos com os melhores 11 da América no campo, mas o adversário também joga, também tem suas armas, também sabe anular. É o que eu sempre falo aqui no canal, joga-se os homens e não os nomes. Quem é mais antigo aqui de canal vai lembrar que eu falava que a carteira não defende um chute, que o dinheiro não faz um gol, o orçamento não tem nada a ver, lá dentro são 11 contra 11. Eu sempre falo isso aqui com vocês, por isso eu sempre peço paciência com o Felipe Luiz. Senão o único time seria campeão todos os anos e o futebol é tão complexo por causa disso. Então, o mesmo torcedor que me pede, ou mesmo o jornalista que me pede para botar o Gerson de volante, é o que me pede para botar o Nico de meia. Não sou eu não, muita gente falou que essa fala do Felipe foi para mim, Neca de Pitibiriba. O que eu peço é que o Gerson faça o box to box. Que ele não vá lá para frente e fique lá. Que ele volte e ajude o meio de campo. Porque, gente, concordam comigo ou não? O 4-2-4 deixa o time muito exposto. E o Flamengo joga no 4-2-4 quando o Gerson vai e não ajuda no meio de campo. Concordam comigo? Porque aí vai. Os dois atacantes, ontem era Cebola e Pedro, mas antes estava sendo Michael e Bruno Henrique. O Gerson vai e fica, e o Arrasca vai e fica. O Arrasca não marca nem consulta no SUS. Aí sobra para De La Cruz e para Eric Pulgar, que não vão conseguir desarmar todas as vezes que a outra equipe vier para cima. Então o que eu digo é o seguinte, sim, o Gerson pode jogar, deve jogar no ataque, a origem do Gerson é essa. Ele começa no Fluminense como meio armador e é lá que ele tem que ficar. Ele está fazendo a função que era do Everton Ribeiro, ótimo, mas ele tem que fazer igual o Everton Ribeiro fazia, voltar para ajudar a fechar o meio de campo. Ele não pode ficar só lá, porque isso o Arrascaeta já faz. Com relação ao De La Cruz de meia, é uma opção para descansar o Arrascaeta, até porque nós não temos outra opção qualificada no elenco, e é o que é feito na seleção do Uruguai. Então não há problema nenhum. Acho que o Felipe está meio dodói com as críticas e tal, mas é normal, ele está começando agora, está aprendendo o que é ser treinador, está aprendendo a lidar com as críticas e por isso ele ficou um pouquinho magoado. Mas da minha parte, pessoal, de coração mesmo, eu não quero que o Felipe Luiz saia, mas eu vou criticá-lo assim como eu vou elogiá-lo. Errou, eu critico.
acertou, eu elogio. E eu tenho mais elogiado do que criticado. Se a fala dele foi para mim mesmo, Felipe, calma, irmão. São críticas construtivas para você no transcorrer do seu trabalho. Nada além disso. Beleza, nação? Até porque, pessoal, tem que ter os números nas mãos para poder fazer uma crítica. Por isso eu recomendo tanto o Flash Score. O Flamengo está vivendo hoje a melhor arrancada de Campeonato Brasileiro da sua história. Lá em 2008, o Flamengo tinha conseguido 13 pontos nas primeiras 6 rodadas e tinha sido até então a melhor campanha de início brasileirão nosso. Já temos 14 pontos em 18 possíveis, 77,5% de aproveitamento. Como nós não podemos acreditar no trabalho do Felipe Luiz? É claro que podemos, devemos, e eu acredito muito no trabalho do Felipe Luiz. Mas é aquele negócio, a verdade é dita sempre, doa quem doer, mesmo que doem nós mesmos. E em alguns aspectos, o Felipe Luiz tem errado. Alguns jogos foram horríveis por escolhas de peças que não estão funcionando, por mexidas em momentos errados e por falta de leitura de jogo. Mas tudo isso é normal, é do aprendizado. Ele está começando agora como treinador. Felipe, nós te adoramos, cara. Nós te amamos e queremos você como treinador do Flamengo pelos próximos 300 anos. Tô certo? Ou tô errado, nação rubro-negra? Só os mais velhos vão entender a referência. Coloquem aqui nos comentários o que vocês acharam dessa fala do Felipe Luiz, do que vocês acharam das colocações do Felipe. Mas olha, vai com calma. O pai aqui é sensível, então vai com calma. Valeu? Não esquece de se inscrever no nosso canal. Não esquece de nos seguir nas redes sociais e de votar na gente, no prêmio IBEST de melhor jornalista esportivo. Tem que votar todos os dias, hein? Tamo juntos, nação. Ó, teve vídeo lá no Central do Esporte, vai ter todo dia. Dá um pulinho lá, dá. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras.